No contexto você vai perceber que Deus está falando com Jó, está tendo um diálogo com ele, perguntando muitas coisas, nas quais, de pouco a pouco, Deus está revelando mistérios lá do céu, mistérios da terra. Formato, até o formato ele aproveitou para falar. De pouco a pouco. Agora, isso Deus não faz somente no livro de Jó, ele faz em outros profetas. E o que Deus está falando aqui no livro de Jó são coisas que aparecem no livro de Enoque 1. Não vou ler o contexto, só estou instigando a você ler em casa. Jó 38, verso 14. A terra se modela como barro debaixo do sinete, e tudo se apresenta como vestidos. Foca nessa parte. A terra se modela como barro debaixo do sinete. Em algumas traduções vai estar selo. Isso é um sinete. Procura isso no Google. Eu vou pôr a imagem para você, mas você pode procurar mais imagens. Procura o que é um barro modelado debaixo do selo, ou debaixo do sinete. Você vai ver que não vai sair nada esférico e vai sair o formato da terra, porque é Deus que está falando. A terra se modela como barro debaixo do sinete. Se Deus usou essa linguagem figurativa, foi porque o homem jamais poderia observar o formato da terra, e de fato ele vai falar aqui que o homem não pode ver os limites da terra, e não somente em Jó, em Jeremias também. Ele até lança desafios para o homem. Se o homem conseguisse medir os fundamentos da terra e os limites do céu, ele abandonaria a nação de Israel. E se a terra é esférica e o homem pode medir que o sol é 109 vezes maior que a terra, 1000 vezes, então ele já sabe as medidas do planeta Terra. Você jamais pode dizer que B é maior que A se você não tiver a medida do A. Se a NASA dissesse que o Sol é 2 vezes maior que a Terra, ela tem que dizer qual que é o tamanho da Terra. Ela já deve ter passado pelos limites da Terra. E Deus fala que ninguém chega nos limites. Se pode medir o Ocidente e o Oriente, pode medir o Norte e o Sul, porque ela é uma bola, ela é esférica, ela tem as mesmas medidas. Ela teria as mesmas medidas entre o meio. Mas Deus fala que o homem não pode chegar no limite. Ele não chega. E lança desafios por isso. Está em Jeremias isso. E aqui ele está usando uma figura que é para você crer. Como o escritor de Hebreus disse, pela fé cremos que os mundos foram criados. E cremos como eles foram criados, de que maneira. E Deus dá detalhes, se ele detalha isso. O livro de Jó é o que mais detalha as coisas de como Deus formou o planeta Terra. Provérbios tem também, tem outros textos que tem, Isaías tem, mas qual? Tem outros profetas que tem, e aí você precisa somar todos. Aí você mostra essa imagem para a pessoa vai dizer, só tem isso? Isso é uma figura de linguagem. Mas se nas antigas o barro se modelando debaixo do sinete saísse, por acaso, sei lá, algo esférico, por incrível que pareça, saísse algo esférico, ele ia falar, tá vendo? Aqui, ó, Jó 38, verso 14. A terra se modela como barro debaixo de um sinete. E quando a gente bate um selo debaixo de um barro, quando os homens faziam isso, sai uma bolinha redonda. Como é que você quer dizer que a terra é plana? Eles usariam isso, mas como é contra eles vão dizer que é linguagem figurativa. Aí você diz, bom, tem um segundo texto também. Aí você mostra o segundo texto. Vamos para o segundo texto. Amós capítulo 9, versos 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Olha o verso 9, presta atenção. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia um grão na terra. Se vocês forem procurar o que é o trigo, todo mundo sabe, né? Mas se for procurar o que é um crivo, é uma peneira. E as peneiras antigas eram mais ou menos nesse formato aí que vocês estão vendo. Tá vendo? Eles abriam essa bola, colocavam o trigo dentro dessa peneira, e aí eles chacoalhavam para peneirar o trigo. Não existe peneira nesse formato. Agora, se a peneira antiga fosse nesse formato e existisse um módulo dentro dela em que se rodasse e nessa movimentação fizesse ali a
a peneiração do trigo, tirasse tudo que não presta e ficasse só o trigo, eles iriam falar, aí ó, assim que era a peneira antiga, esférico. Você não quer acreditar na Bíblia? Olha como a Bíblia confirma a NASA. Olha como a Bíblia confirma a ciência. É redondo. E olha só, tem que chacoalhar, tem que movimentar. Já era uma predição de Deus que a Terra se gira para fazer a movimentação das coisas. É isso que eles iriam falar, sem sombra de dúvida. Mas agora olha o formato de como era uma peneira antiga. Eu acho que você já sabe, mas eu vou mostrar para vocês. Assim era uma peneira antiga e assim é uma peneira atual. Pode ver que não tem nada esférico. Ela tem o mesmo formato de um barro quando está debaixo de um sinete. Ela tem bordas, igual Deus fala que coloca círculo ao redor da terra como limite de águas. Fala em Provérbios 8. Assim que é o formato da terra. Você acha que Deus está usando essa linguagem de bobeira? Eu vou sacudir a casa de Israel. Lembra da casa de Israel? Vou sacudir ela entre as nações. Imagine, aí ele fala assim como se sacode o trigo no crivo, o trigo na peneira. E pode ver, as nações estão, aonde que elas estão? No planeta Terra. E isso está representado pela peneira. E Israel é o trigo. O resto não presta. Deus está falando, eu vou sacudir, vou chacoalhar e vai ficar os trigos. Não vou perder nenhum deles. Lembra que Jesus fala sobre isso? Que ele não quer que nenhum dos que o Pai deu a ele se perca? É isso que ele está falando. E olha o formato que ele está dando. Não é o interesse principal dele aqui em falar do formato da Terra, mas é o interesse dele falar. Compreende? Aí eles vão falar, Luiz, só 2 textos, pode ser uma linguagem figurativa. Eu acredito mais na foto. Ou seja, Deus sabe que o mundo é uma bola esférica, uma bola molhada esférica, dá vontade de até falar mais coisa para ficar mais feio. Deus sabe que esse é o formato da Terra, mas escolhe um formato totalmente contrário ao que o formato que ele deu na Terra para falar das coisas dele. Sei lá, o que ele tinha na cabeça quando ele pensava isso. Se você é o criador do mundo e deu forma para o planeta Terra onde habita a sua criação e revela a sua criação para as suas criaturas, você não iria falar do formato do planeta Terra no qual eles habitam? E se você fosse falar, você iria falar um formato diferente para eles? Se você que é homem, tem um monte de erro, não faria isso, quanto mais Deus. Já foram 2 textos, não é? Vamos para o 3º texto e Deus vai mostrar através de mais 2 figuras o formato do planeta Terra. Isaías 40, verso 22. Esse você conhece. Não conhece? Porque os globalistas usam esse texto. Eu já fiz um vídeo sobre esse texto aqui e foi o vídeo passado. Isaías 40, verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui, você já sabe, né? Redondeza não quer dizer algo esférico. Uma peneira é redonda, não é? Mas por que eu li o verso 22? Porque ele tem um contexto e as pessoas ignoram o contexto. Olha o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ou seja, do ponto de vista de Deus, todas as nações são consideradas para ele como um pingo que cai de um balde. Isso é do ponto de vista de Deus. Vou mostrar a imagem para você de como eram os baldes antigos. Tá vendo? Esse era um balde antigo. Caso você não saiba, ele é esférico e ele tinha um buraquinho debaixo do balde, não dá para ver aí, mas ele tinha um buraquinho debaixo do balde e um botãozinho do lado onde a água caía desse balde. Irmãos, se fosse assim um balde antigo, eles iriam falar a mesma coisa. Mas o balde antigo não é assim. Nem o balde antigo, nem o balde atual é esférico. Ele é redondo e ele tem uma espécie de bloqueio dos lados para que segure as águas. Não é coerente isso? E se você virar, se você balançar, as águas se derramam. Então tem que ter bordas do lado para segurar as águas. Tá difícil de entender isso?
Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. E no mesmo contexto diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de um pó na balança. Sabe como é que eram as balanças antigas? Já que hoje não se usa muito as balanças antigas. Acho que nem se usa mais hoje, né? Mas as balanças antigas, padronizadas, todas tinham esse formato que você está vendo aí. Olha só que interessante, o mesmo formato de um balde com bordas, o mesmo formato de um barro debaixo do sinete, o mesmo formato de uma peneira, que se peneira trigo. Ou seja, as 4 figuras que Deus mostrou têm o mesmo formato. Nada esférico, um círculo redondo e com bordas. É impossível uma pessoa ver isso, todas essas 4 imagens do planeta Terra, e dizer: isso são só figuras. Eu não acredito que é assim, eu acredito que é como a foto que eu vejo, que a NASA mostra. Aí você usa os mesmos argumentos, então Deus revela pra gente um formato da Terra de maneira errada. Só para zoar, só para brincar, porque quem revelaria o formato correto era a NASA. É ridícula essa ideia. Eu sei, eu não gosto de discutir, não gosto de entrar em discussões, mas com a pessoa que usa esses argumentos para falar comigo, eu acho ridículo. Não tem como conversar mais. Ou seja, para mim deu, já entendi, já vou deixar você com esse assunto, deixa eu seguir o meu trabalho. Entende? São 4 testemunhas, são 4 textos de testemunhas. Porque todo o resto da Bíblia, quando Deus usa linguagem figurativas, tem um propósito, tem um ensino, e aqui só essa parte do formato da Terra não tem propósito e ensino nenhum. Por quê? Porque ele escolheu 4 figuras que têm o mesmo formato. Só para querer falar de salvação? O formato não importa, a peça que ele usou não importa. Isso é muito nítido de ver. É o formato do planeta Terra. Se você não gosta disso, então por questões filosóficas, você escolhe a bola redonda, a falsa ciência. Tá certo, irmãos? Então é esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estudo, deixe os comentários. Fiquem todos na paz de Cristo, então. Deus abençoe e até os próximos estudos.